Pequenos gestos e realmente ação dão resultado. Como eu já tinha começado capoeira, eu achava aquilo fantástico, porque eu podia tocar, eu podia lutar, eu podia me colocar, né? Eu achava que mais gente tinha que ver aquilo. Essa galera tem uma condição de guerreiro, de luta muito forte. E se eles tivessem esse desafio, o resto viria automaticamente. Ele fez minha vida mudar. Sempre está ali motivando, fazendo com que a gente caminhe pelo lado certo. Dessa forma, você vai transformando esses meninos em protagonistas da história deles. Vai buscando a sua vitória. A hora ela vai chegar. Minha escola de capoeira nasceu dessa vontade. Eu despertei o guerreiro dentro delas. Daí veio junto a autoestima, a resiliência, a motivação. Somos poucos, mas podemos cuidar de muitos. Quando a gente dá condição, elas vão à luta. E daí o otimismo aparece todo dia e em todo mundo. Boa tarde, eu me chamo Júlio Ludemir, eu sou um dos criadores da FLUP. Todas as pessoas aqui presentes nessa mesa estavam na noite de 3 de abril de 2012, quando fizemos o primeiro evento da FLUP, a Festa Literária das Periferias. Nós só estávamos ali porque acreditávamos e continuamos acreditando, porque investíamos e continuamos investindo nossas melhores energias na vida, nas inúmeras e sinérgicas possibilidades de transformação da vida. Mas temos todos que admitir que estava no campo do patético imaginar que o menino buchudo do Mutuá, que o pichador de Antares, que a filha do porteiro de Nova Iguaçu, que a jovem insegura da Maré estariam aqui hoje, não por um favor dos produtores culturais do centro, num esforço de incluí-los, mas porque o centro, tal como podemos conceber hoje, tem os escritores, roteiristas, poetas e fazedores da porra toda, como referência de que o mundo hoje é outro, de que os faróis que iluminarão e projetarão novos e imaginários futuros, virão dos olhos de Rodrigo Santos, Gessé Andarilho, Monique Nix e Yasmin Tainá. Chamarei então minhas amigas e faróis, Ana Maria Machado e Heloísa Buarque de Holanda, para essa mesa que, acima de tudo, fala de trajetórias do centro para a periferia, da periferia para o centro. Heloísa Buarque de Holanda, Ana Maria, vão mediar, Rodrigo Santos, Gessé Andarilho, Yasmin Tainá, Monique Nix. Gente, boa tarde a todos. Muito bom estar com vocês hoje, já no segundo dia da Bienal, ou no primeiro, mais formal, né? Com essa coisa importante. Vou começar tudo de novo. Boa tarde a todos. Estou muito feliz com a presença de vocês nesse sábado, à tarde, e já o segundo dia da Bienal, e para comemorar os 10 anos da FLUP, Festa Literária das Periferias. Há 10 anos atrás, como disse o
o Júlio Ludemir. Em 3 de abril, nós estávamos, todos esses 6 aqui, estávamos presentes no primeiro evento da FLUP. Isso é uma lembrança linda. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi falar da FLUP, eu estava dando uma aula, saindo de uma aula, e me chegou o Écio correndo e disse assim: o Júlio Ludemir teve uma ideia doida. O que você acha? Aí me contou. Eu fiquei encantada com a ideia na mesma hora, porque realmente era uma coisa nova, uma coisa moderna. Era trazer uma literatura contemporânea a qual a FLIP não tinha acesso. A FLIP seria o outro, né? O FLIP é o Festival Literário de Paraty, que é um modelo incrível, porque ele já gerou, além da FLUP, milhares de outras FLIPs pelo Brasil inteiro, né? Um encontro que foi reproduzido demais, de uma forma muito boa, numa forma festa, né? Que é melhor que festival. E então ele me disse isso e eu fiquei fascinada, eu e o meu colega, que era o Luiz Eduardo Soares, os 2 professores chatos e os 2 jovens, eram jovens naquele momento, cheios de ideias, cheios de gás para inventar a FLUP. A gente teve várias reuniões e, afinal, chegamos nesse dia com o coração meio acelerado, né? Tinha acontecido. Era no Morro dos Prazeres, foi no Morro dos Prazeres, tem a vista mais linda do Rio de Janeiro, você vê 360 graus, e foi aquela emoção incrível de ver a literatura aparecendo com novos e velhos, né? Isso é interessante da FLUP, é aquela mistura, o centro e a periferia realmente, com novos e velhos atores, todos eles falando, pensando e cantando, digamos, a literatura. Então, a gente tinha aqui exatamente esses personagens, e eu acho que a hora é uma hora meio sentimental mesmo. Fazem 10 anos, de 10 anos para cá, a gente acompanhou a FLUP, pelo menos eu acompanhei a FLUP todos os anos, com a mesma sensação da primeira FLUP, porque aconteceu mais uma vez e cada vez aumentando o escopo da FLUP. A FLUP hoje oferece oficinas que lançam escritores, a FLUP publica, a FLUP tem coisa para criança, ela foi aumentando o escopo dela. A FLUP não acontece num dia mais, ou 3 dias, ou enfim, num período fechado. Ela acontece o ano inteiro. E isso é uma coisa de uma dedicação e de um amor enorme do Écio e do Júlio, que agora eu queria fazer realmente uma homenagem para o Écio. O Écio era uma cabeça vital para a FLUP, e ele faleceu, deixou a gente, mas não deixou a garra dele. Deixou a mulher dele, que de repente virou o Écio, e todos os pequenos Écios que somos nós, que trouxemos eles dentro da gente e não deixou cair. Eu continuo falando em Écio e Júlio, mesmo que eles não estejam aqui. Quer dizer, hoje é mais uma FLUP. A 10ª FLUP, é um super aniversário hoje, e a ideia do Júlio, provavelmente do Écio também teria sido, era de reunir testemunhas, para lembrar daquele dia, como foi aquele dia para cada um de nós, e como é que esses anos mudaram a vida de cada um. De lá para cá, o que foi que aconteceu com esses artistas, com esses escritores das periferias hoje, pessoas consagradas, pessoas profissionais reconhecidos. E aquele tempo, todo mundo jovem, inclusive eu, 10 anos mais jovem, a Ana também. Fala, Ana. Não, na verdade, primeiro, antes de mais nada, estou muito contente de estar de volta na Bienal. É uma coisa emocionante para nós, depois desse tempo todo, poder estar aqui, né, na festa de livros de novo, tá com distância e tudo. O meu filho mandando mensagem, recomendando: não fica beijando as pessoas, não tira a máscara. Mas, enfim, aqui estamos. Então, isso é uma alegria de estarmos juntos. E faço minhas as palavras da Elô. Tudo que ela disse, eu assino embaixo.
acrescento só o meu lado dessa história um pouquinho antes de passar a palavra para eles, porque é deles a festa hoje, a mesa hoje. Mas nesse tempo, eu estava na presidência, há 10 anos atrás, eu estava na presidência da Academia Brasileira de Letras e pessoas que eu não conhecia, essa dupla, Écio Salles e Júlio Ludemir, marcaram para vir conversar comigo, tá? E entraram na sala, de camisa do Flamengo, e chegaram dizendo, olha, viemos te procurar porque a Elô disse para te procurar, que você ia entender o que era. Foi assim que essa porta se abriu. E quando eles começaram a explicar, não é a ideia que tinham, é o vulcão de ideias que tinham. Porque eram tantas, todas interessantíssimas, a grande maioria brilhantes, todas um tanto loucas, mas quem sabe viável. Podia parecer impossível, mas não era tão louca assim, era uma primeira aparência. Dava para acreditar naquela força que eles estavam trazendo. E eles me convenceram completamente, não só a apoiar, ir lá, falar, a fazer a abertura dos trabalhos, mas jogar o peso institucional da Academia Brasileira de Letras nisso, que era a única ajuda que eu podia dar, porque mais nada eles precisavam, tudo eles já tinham dentro deles, né? Então, e dentro de vocês todos que estavam lá, quer dizer, a força que eles traziam era a força dessa urgência da verdade que tem. E assim eu me converti no que um dos dois, eu não me lembro mais se foi Écio ou Júlio, chamou de íntima do impossível, que é uma expressão linda. Eu fico com vontade de um dia usar isso assim no título de um livro, íntima do impossível, que foi a vontade de ajudar em tudo que tivesse ao meu alcance, apoiar em tudo, conseguir outros apoios e fazer parte disso sem querer me apropriar, nem paternalizar, nem coisa nenhuma, só assistindo de perto e torcendo muito. E aí nos encontramos depois na abertura, naquela noite, para mim mágica até hoje, lá nos Prazeres, em que ninguém queria ir embora, a plateia participava, perguntava, fazia, tomava parte em tudo, enfim. E era um comecinho do que nós não podíamos imaginar que ia despertar tanta gente, de tanta qualidade. Pessoalmente, eu acho que isso completou minha vida, que eu vinha há 40 anos me preocupando com leitura, a leitura de criança, a biblioteca, aumentar o número de leitores no Brasil, estimular a leitura, e de repente surgiu uma coisa que era pelo outro lado, que era pelo lado da escrita, que era a força de uma escrita que vinha. E eu que trabalhava com leitura, comecei a ver isso que chegava. E eu digo, todo mundo tem que conhecer. Logo na oportunidade seguinte, eu levei 2 amigos acadêmicos muito queridos, que não estão mais aqui, por isso eu falo um pouco por eles, só para trazer o testemunho, que tinham tudo a ver com essa proposta e com tudo isso, que eram João Ubaldo Ribeiro e Ariano Suassuna, que sabiam exatamente do que é essa força que brota no Brasil e que ninguém consegue conter, e a gente não sabe nem por quê. Mas eles sabem, eles que escrevem disso sabem e trazem. E é isso que a gente vê nesses escritos que vão aparecendo. Ao longo desse tempo, eles escreveram, eles e vários outros, se multiplicaram em oficinas, em todo tipo de... se multiplicaram por outras cidades, espalharam pelo Brasil inteiro. A gente vê, tem livro, texto de catadoras do Brasil todo, de todo tipo de livro, com uma urgência, uma premência de dizer, de contar, de mostrar, eu estou aqui, estou fazendo isso com essa qualidade. Enfim, eu agradeço muito de nessa hora
estar aqui de novo festejando 10 anos da vida, ter me dado isso. Mas, na verdade, eu digo sempre que eu quero é ouvir o que eles têm para dizer. Então, a gente começar a passar a palavra, e eu ia começar, pode ser pela Yasmin? Você apresentou, cada uma se apresenta, então, e conta um pouco da sua trajetória e de como estava lá há 10 anos e como chegou aqui hoje, o que você fez nesse tempo, essas experiências variadíssimas e tão ricas que você trouxe. Boa tarde ainda. Eu sou Yasmin. Eu tenho uma experiência meio múltipla da FLUP, porque eu trabalhei também na FLUP, né? Então, eu tanto participei da turma da primeira coletânea, né? Porque a gente tinha, ainda tem, mas não com esse nome, eu acho, a FLUP Pensa, né? Que agora eu acho que laboratório, né, de narrativas, enfim, negras. Mas eu fui né, durante todo o ano, a gente se reunia em diversos lugares do Rio de Janeiro, né, favelas e tal. E toda semana a gente levava um texto, até que a gente teve um texto selecionado para a coletânea, né? Essa coletânea, enfim, histórica, 43 novos autores. E durante a FLUP, lá no Morro dos Prazeres, eu também trabalhei, eu fui da comunicação, então eu tenho assim, um fragmento de muitos pontos de vista. Isso é ótimo, porque eu faço cinema, né? Sou diretora, então foi já uma oportunidade assim de narrar essa história. Eu posso narrar ela de diversas formas. Mas eu vou escolher... também fui curadora, né? Depois, enfim. Mas eu vou escolher a parte da Cia dos Prazeres. Na primeira FLUP a gente começou uma companhia chamada Cia dos Prazeres, em que a gente fez uma peça chamada Lima Barreto dos Prazeres. E eu estava ali meio que na comunicação da FLUP, ao mesmo tempo com uma turma do Teatro Oficina, que tinha acabado de chegar no Rio, de voltar para o Rio, né, com o Lucas Beglinski, enfim, e que fez o elenco era ali do Morro dos Prazeres, gente que já fazia teatro, gente que nunca tinha estado em cena. Então, a gente... o nosso palco, a nossa, né, matéria-prima foi o espaço ali, ligando toda a história, né, do Morro do Castelo, tudo que o Lima trazia também para aquele lugar, né? Se eu não me engano, eu não lembro qual foi o primeiro homenageado da FLUP, autor. Foi o Lima, Barreto. Né? É isso. Foi o Lima. E teve essa história, né, com o teatro ali, narrando um pouco as coisas e também modificando, pensando um novo Lima Barreto naquele espaço. Enfim, há tantos Limas Barretos, Negro Léo, que também é cantor. Enfim, a gente tinha uma infinidade de gente ali. E eu acho que foi a primeira vez que eu tive uma experiência com teatro que não era num palco italiano, né? Então, o palco era o Morro dos Prazeres, né? Então, tinha ali a mais velha do morro, que a gente passava no portão e tinha uma cena ali na frente do morro, da casa dela. Tinha a horta comunitária, em que a gente tinha um coro sobre tudo que estava plantado ali, o guaco, enfim, todas as ervas que tinham ali. E para mim, essa foi a primeira experiência assim, literária dentro de um espaço, né, cênico, assim, estar em cena e ao mesmo tempo não estar, né, nesse lugar da comunicação. Eu fazia o planejamento de comunicação da FLUP, as redes sociais e tudo, e ao mesmo tempo ali como escritora. Essa é uma parte, né, e dessa companhia que continuou. Depois a gente fez Hélio Gabalo, foi para o Arthur, foi para outros espaços do Rio, arenas culturais, mas a sementinha mesmo foi a FLUP, né, que reservou um espaço, uma verba, investiu, né, nesse grupo que não existia, que se formou na FLUP e que continuou assim, em outros momentos na cidade. E a outra coisa, eu acho que a segunda coisa que eu contaria, assim, entre tantas, é que eu publiquei pela primeira vez, né, num espaço, um livro, né, eu publiquei um texto, um conto, que foi o MC Cabela,
E é uma história interessante, porque na época eu fazia umas oficinas de audiovisual no INCIEPs, né? No CIEP, Centro de Integração do Ensino Público, os famosos Brizolão. E um menino passou, eu, né, sempre com black, assim, e o menino me chamou de MC Cabelo. E aí eu lembro que quando eu mandei o texto para o editor, e o Júlio, né, o Júlio Ludemir, que está aqui, enfim, que também é diretor da FLUP, enfim, realizador, enfim, um cara muito importante para a minha vida. Em outros momentos eu conheci, né, eu tinha 13 anos, 14, sei lá. E eu lembro que quando o Júlio pegou o texto, era um título qualquer, experimental, um negócio grande. E ele viu eu postei na internet alguma coisa assim desse menino que me chamou de MC Cabelo. E aí, quando o Júlio leu o texto, né, ele falou, ele deu esse título, né, MC Cabela. Esse é um título do Júlio, né, parte daí o Cabela, assim. Acho que eu nunca falei disso. Primeira vez agora que eu tô falando de onde veio o título, né, do conto, né? Porque ele leu o livro, o conto fala a história de uma menina que está num dia que ela alisa o cabelo e ela, de repente, resolve não mais alisar esse cabelo. E aí a história é sobre isso, sobre abandonar e deixar florescer a raiz, né? E tem uma questão com beleza. E aí o Júlio leu isso e botou K de cabelo e Bela de beleza. Ele interpretou perfeitamente. E isso foi muito importante para mim, assim. Depois isso virou um filme, enfim, várias coisas aconteceram, né? Eu fiz um curta-metragem a partir desse conto, não literal, né? Uma adaptação, nem adaptação, uma livre inspiração, né? O que é o Cabela, que me levou para muitos lugares, né? E que, enfim, me possibilitou fazer roteiro hoje, escrevo série, enfim, fui para Roterdã com esse conto, com esse curta-metragem, o Cabela, fui para diversos festivais de cinema fora do país. Então foi algo que abriu muito caminho para mim. E eu acho que é interessante esse título, né, Cabela, porque eu acho que a FLUP, pelo menos eu posso falar por mim, assim, eu acho que a FLUP me deu uma autoestima de subir num palco, ainda que eu não tivesse, não subia só no palco quem eram só os imortais da Academia Brasileira de Letras, né? Eu acho que a FLUP deu possibilidade da gente enxergar que literatura é muita coisa. E essa barreira, né? Eu venho da Baixada Fluminense, então essa barreira, quebrar essa fronteira entre você poder atravessar a cidade e ter coragem de enfrentar a cidade, querer estar nela e pertencer a ela. Eu acho que a FLUP me deu muito isso. Acredito que para muitas pessoas, essa autoestima de subir no palco e ser visto com beleza, né? E acreditar nas palavras que saem de dentro da gente. Então, eu sou muito grata e é um pouco assim do contexto que eu poderia falar primeiramente. Eu? Parou ímpar, 0 e 1. Então, eu sou Gessé Andarilho, sou escritor. Sou escritor. Pegou a visão? Em 2012 eu cheguei na FLUP, porque eu estava começando a escrever um romance chamado Fiel, e aí eu percebi que só escrever para mim não bastava. Eu morava numa favela chamada Antares, que fica aqui na zona oeste do Rio de Janeiro, e eu percebi que só escrever não bastava. Eu precisava fazer algo mais para alguém um dia querer publicar um livro de um Gessé, morador de Antares. Quem é Antares no cenário cultural do Rio de Janeiro? Então eu pensei, eu tenho que hackear o sistema, eu tenho que começar a frequentar lugares onde o livro está inserido. E um amigo meu falou, tem uma parada chamada FLUP, cara, se inscreve, não sei o quê. Aí eu falei, mano, FLUP na época era Festa Literária das UPPs. Eu achava o UPP um plano muito falido. Eu falei, irmão, nunca vou fazer parte de um bagulho que tem um UPP no meio. Qual foi? Bati aquela minha neurose de favelado. Mas aí, um dia eu estava vendo a televisão e apareceu o cara falando sobre a FLUP. E o cara que estava falando sobre a FLUP se chamava Júlio Ludemir. E era justamente o cara do primeiro livro que eu li. Que foi a partir desse primeiro livro que eu li. Na época eu tinha um lava-jato na favela.
E aí uma amiga minha me ofereceu esse livro, e eu li esse livro, gostei pra caralho do livro, falei, caralho, pode ter palavrão no livro. Eu nem sabia que livro podia ter palavrão, né? Porque o único livro que eu li era a Bíblia na época, né? Que eu chegava em casa, enfim, com a mão suja de tinta, chegava em casa de madrugada, minha mãe falava, vai ler a Bíblia. E na Bíblia não tinha palavrão. Até tem alguns lá, Nabucodonosor, não sei o que, né? Nesse não, era, vai tomar no cu pra lá mesmo. Eu falei, caralho, pode ter palavrão no livro. E aí eu li o livro todo de uma vez só, eu falei, porra, livro é maneiro e tal. Aí depois desse livro, No Coração do Comando, eu comecei a comprar livros que falavam de favela. Aí comprei Abusado, comprei Capão Pecado, comecei a comprar livros, se falasse de favela, eu comprava, até que esse mesmo amigo que me indicou a Flup, ele falou, Gessé, você precisa ler outro tipo de livros, clássicos e tal. Eu comecei a ler o que ele dizia que era clássico, Revolução dos Bichos, Estrangeiro, enfim. E aí eu comecei a gostar de livros, até que um dia eu li um livro chamado Zona de Guerra, de um cara de São Paulo, que contava a história dele lá na favela que ele morava, no Capão Redondo. Aí eu pensei, pô, histórias tipo essa aqui eu tenho um montão para contar, isso aqui rende livro? E aí eu comecei a escrever meu livro, e foi assim que eu me interessei em participar da Flup, tá ligado? E aí no primeiro dia que foi lá em Santa, como é que é, nos Prazeres, eu tô lá, a Ana Maria Machado, mano, até dá até, né, aquela nervoso de falar o nome dela, né? Academia Brasileira de Letra, e a mulher era presidente do bagulho, tá ligado? Eu nunca pensei que ia chegar perto de alguém da Academia Brasileira de Letra. E eu tava lá, perto dela, perto do Luiz Eduardo Soares, que escreveu, né, o Elite da Tropa, um livro que eu gostei muito também, que tinha a ver com a pegada que eu gostava de favela. Eu gosto até hoje de favela. E aí, pô, Heloísa, mano, Buarque de Holanda, tá ligado? Fica como? Com as pernas bambas, só de chegar perto desse bonde. E eu tava lá vendo aquilo tudo, mas eu só mirei no Júlio Ludemir. Eu falei, mano, aquele cara lá que escreveu No Coração do Comando. E aí, nesse dia, rolou uma oportunidade de pegar no microfone e tal. Eu, agarrei, porque Antares é longe pra caralho, tá ligado? De Antares pros Prazeres são quase 3 horas, né? Então, eu ia ficar lá só ouvindo o que a galera tinha pra falar. Eu falei, não, eu quero falar também, quero dividir essa experiência com esse maluco aí chamado Júlio Ludemir, que é por causa dele que eu tô aqui, tá ligado? Eu tava ali acreditando que era possível escrever livro. E aí quando eu cheguei lá, conheci o Rodrigo, conheci a Yasmin, conheci a Monique Nix, a Ana Paula Lisboa, Henrique CH, não é isso? Pô, uma galera muito braba, eu falei, tô fudido. Olha essa galera que escreve. Mas aí eu falei, pô, eu vou continuar aqui, porque lá toda semana tinha um encontro com um autor diferente. Aí eu conheci o Ferrez, que falou que ele trabalhou em empregos antes de ser escritor. O Caco Barcelos, lá também no evento da Flup, falou que era taxista. Eu falei, mano, então eu consigo, é possível. Então eu comecei a acreditar que era possível, graças à Flup, e publiquei um texto nesse primeiro livro, porque na verdade o Júlio me ajudou, porque o Júlio falou para mim assim, os textos valiam pontos. Eu vou caguetar aqui, tá? Vou falar de tu agora. Os textos valiam pontos. Era 5, 10, 15 e 20. A primeira vez que eu ganhei um 10 foi o Júlio que me deu. Ele falou assim, só estou te dando esse ponto porque eu quero muito que você publique nesse livro de conto. Aí ele roubou para mim lá um dia lá, mas é porque ele falou, tu sempre tá aí, tu nunca faltou nenhum dia, tu chega cedo, tu participa, então eu vou te dar um ponto legal, porque, quer dizer, legal, né, perto do meu padrão da época. Só que eu nunca desisti, tudo que eu aprendia na Flup, as conversas que eu trocava com a galera, eu chegava em casa e melhorava meu livro. E aí, isso foi em 2012. Quando foi em 2014, eu lancei esse livro no maior grupo editorial do Brasil e hoje eu publico pela Companhia das Letras. Ou seja, foi graças à Flup que eu consegui fazer esse meu nome que as pessoas diziam para mim, Gessé, você tem que fazer network. Eu ignorei esse papo de network porque eu nem sei o que é network. Eu fiz amizades, tá ligado? Então, de amizade a amizade, eu fui conseguir chegar na Editora Objetiva, que depois virou o Grupo Companhia das Letras. E aí eu fui pro Salão do Livro de Paris, fui pro Feira de Bolonha, fui para umas paradas dessas aí fora do país, um moleque de Antares que sonhava em andar de avião e escrever livro. Então, hoje eu tenho um patrocínio da Gol Linhas Aéreas e publico na Companhia das Letras e estou ao lado dessas feras aqui na Bienal do Livro. Palmas para a Flup. Obrigado, Flup. Valeu, Júlio! Sou teu ídolo. Então, e recentemente, eu ocupei um antigo posto policial da favela onde eu morava, lá em Antares, e transformei numa biblioteca comunitária. Então, hoje, o local onde era uma zona proibida de se passar, hoje é uma biblioteca comunitária,
com Wi-Fi liberado, com mesa de ping-pong, com fute-mesa e com cerca de 10 mil livros. E quando eu montei a biblioteca, né? Porque a gente acha que sabe de tudo, né? Aí eu falei, pô, vou montar uma biblioteca só com livro tiro, porrada e bomba, tá ligado? Só o livro de favela, galera da favela escrevendo, vou botar a galera preta lá, as minas preta, todo mundo lá na prateleira. E aí, quando eu abri a biblioteca, começou a brotar um montão de crianças, tá ligado? Querendo um livro infantil. Foi ali que eu percebi que não sou eu que vou dizer que a galera vai ler, né? Não sou eu que vou escolher o público. O público que vai escolher o que vai querer ler, eu tenho que me virar para conseguir os livros. E graças, né, a essa parceria, essa amizade que a gente fez durante esse tempo, esses 10 anos de Flup, que eu consegui que editoras me doassem catálogos completos, assim, várias editoras, a Malê, a Palas, várias editoras deram vários livros, Companhia das Letras. Então, hoje a nossa biblioteca tem cerca de 10 mil livros, saiu em quase todos os jornais esse ano agora, e a gente conseguiu agora recentemente ser aprovado no Fomento da Cultura Carioca, o FOCA, da Prefeitura do Rio, da Secretaria de Cultura, em primeiro lugar, a gente conseguiu ser aprovado. E é isso, e é para frente que se anda. A FLUP é uma escola e a FLUP também é uma casa, né? Para mim é uma casa. Então, eu sou muito grato à FLUP, sou muito grato a esse cara aí, Júlio Ludemir, ao Écio Salles também, que, pô, é um maluco, que ele me deu um papo assim de cria, né? Que, pô, eu guardei pro resto da vida. Ele falava para mim assim, Gessé, eu gostava de jogar bola, só que eu nunca me encontrava no futebol, eu sempre me considerei um jogador ruim, porque eu queria fazer gol, queria estar ali na frente, tal, não sei o quê. E aí eu percebi que para jogar futebol, não precisa só fazer gol. Você pode jogar no meio de campo, passando a bola para quem vai fazer gol, ou pode jogar atrás defendendo, né, o seu time para não levar gol. É só achar o lugar que você se enquadre melhor no jogo, que as coisas vão melhorar. Então, esse papo de cria, eu levei e levo pro resto da vida, porque o tempo inteiro as pessoas ficam colocando na nossa cabeça que a gente tem que ser protagonista, do não sei o que, da nossa história, não sei o que lá. E nem sempre, por exemplo, eu cito muito o Ilharão, que ele é do time do Flamengo, da seleção do Flamengo, e ele não é o cara que faz o gol, mas ele está em todas as partidas, tá ligado? Para eu estar na Bienal, não precisa ser o protagonista da Bienal. Eu tenho que estar na mesa conversando com uma galera maneira, já tá bom pra caraca. Então, se eu ficar o tempo inteiro quebrando a cabeça querendo ser protagonista de tudo, eu acabo que eu não vivo. Se eu escrever um roteiro, já escrevi um roteiro de um filme que a gente gravou lá em Antares, que quem interpretou o papel principal foi o Xamã, como ator. As pessoas falam, pô, o filme do Xamã. O protagonismo é do Xamã, mas eu que escrevi a história. Eu não posso querer ser protagonista de tudo. Então, a gente tem que entender isso na vida. E foi a partir do momento que eu entendi isso, que as coisas mudaram na minha vida e eu levo as coisas tudo na leveza, tá ligado? Então é isso. Posso falar? Agora, Monique. Eu sou Monique Nix. Eu vou fazer bem do pré, né, que eu vou contar desde pequena, pelo fato de que eu acho um incentivo, porque eu fui uma criança extremamente tímida e antissocial. E só a partir dos 17 anos que eu comecei a falar, vamos dizer assim, conversar com as pessoas e tal. E aí, quando, em 2011, a FLUP foi em 2012. Em 2011, em outubro de 2011, eu conheci a Biblioteca Parque de Manguinhos. E era um momento que eu queria falar o que eu pensava, né? Eu estava escrevendo já algumas poesias. Na verdade, eu escrevia uns ensaios, assim, porque eu sempre tive muita teoria, muito pensamento crítico, muita crítica social, muita empatia pelo fato de eu ler muita filosofia, muito Freud, muita mente humana. Então, era muita crítica. Aí eu falava assim, pô, mas quem vai querer ler esses ensaios, né? Eu não sou doutora, não sou nada. Então, eu comecei a botar em versos meus pensamentos, minhas ideias. E aí, cheguei na Biblioteca Parque Manguinhos, tinha um sarau, e eu sempre tive boa memória. E eu tinha o texto decorado na minha cabeça, e eu aceitei participar do sarau, né, do microfone aberto, no caso. Só que foi horrível, assim. É coisa de filme. Nunca tinha subido no palco na vida, né? É engraçado que todo mundo, né, que eu conhecia fazia teatro, fazia música, fazia isso, fazia qualquer tipo de arte. Eu nunca tinha feito nada na minha vida, nada. Porque eu era tímida e antissocial, eu não fazia nada. Aí, apesar de sempre gostar muito de arte. E aí,
peguei o microfone, demorei meia hora para falar, assim. Eu achei um horror, tudo, mas eu consegui falar, mas eu demorei muito. E no dia, era aniversário da Biblioteca Parque Manguinhos, meu ex-marido, ele foi tocar lá. E teve várias apresentações, inclusive o roteirista do Cacete Planeta. E aí chegaram para mim e falaram assim, mas você foi a melhor da noite junto com o roteirista do Cacete Planeta. Aí eu falei assim, como assim foi melhor? Foi horrível, como é que foi melhor da noite? Mas eu achei, legal, né? Vocês gostaram, vou continuar vindo aqui, né? Pô. Enfim, mas não acreditei tanto no potencial. Aí, em começo de 2012, aí surgiu a FLUP, que era parceira da Biblioteca Parque Manguinhos. E aí eu me inscrevi na FLUP. E aí, a partir daí, foi muito rápido. Assim, em menos de um ano, eu estava ganhando meu primeiro cachê para me apresentar. O Gessé foi no meu primeiro evento, né? Que foi no Teatro Caluche. Eu ganhei R$150 para apresentar 15 minutos de poesia autoral. Eu falei, nossa, eles querem me ouvir por 15 minutos e ainda vão me pagar por isso? Aí eu acreditei no potencial mesmo, menos de um ano, que é isso? Nunca tinha feito nada na minha vida de arte. Aí foi. E assim, eu me apresentei em diversos lugares, que foi meu carro-chefe durante muito tempo, foi a apresentação, por incrível que pareça. E era algo também que eu não imaginava, principalmente porque eu tenho língua presa, então eu achava que meu corpo me limitava também. Isso era da minha cabeça também, não tem nada a ver. A língua presa, como é que eu vou falar? Como é que eu vou trabalhar com comunicação? Isso não vai dar. Ninguém vai entender o que eu falo. Alguém entende o que eu falo? Mas foi, e aí a FLUP, a antologia de 2012 foi meu primeiro livro publicado, né? Mas a partir daí eu participei de várias antologias e publiquei um livro em 2016, com prefácio escrito pela maior escritora portuguesa, né? Romancista, que é a Alexandra Lucas Coelho. E meu livro entrou como poesia contemporânea pela PUC. Ele foi estudado pela PUC e eu dei uma aula na PUC, olha isso, que incrível. E também, daí eu fui estudar na Darcy Ribeiro, na Escola de Cinema Darcy Ribeiro. E aí eu escrevi e dirigi um filme. Enfim, aí eu abri minha empresa. E aí vem muito esse lance do tema aqui, né? Porque tá falando da periferia do centro. Na época, eu não morava em Manguinhos, eu morava na Parada de Lucas, que é periferia também. E hoje eu moro em Santa Teresa, numa rua nobre, e tenho uma empresa na Lapa, de arte e cultura. E então, assim, foi uma coisa muito louca que aconteceu na minha vida, assim, foi um vendaval de emoções, mas eu acredito muito no destino também, de sempre aparecer a coisa muito rápido para mim, assim, no momento, assim, a oportunidade, né? A oportunidade de aparecer seguida, né? Tipo, que nem eu falei, eu fui na Biblioteca Parque Manguinhos, aí em menos de um ano surgiu a oportunidade para me apresentar, aí naquele ano mesmo eu publiquei pela FLUP, aí depois eu estudei na Escola de Cinema Darcy Ribeiro, aí eu escrevi e dirigi um filme, e aí a gente começou a trabalhar nisso, aí eu publiquei um livro, e aí eu comecei a trabalhar em projetos, né? Comecei a escrever em editais. Na verdade, pessoas me chamavam muito para os editais, né, como artista, né? Então, eu trabalhei muito como artista mesmo dos editais das pessoas, aí depois comecei a escrever meus próprios projetos pela empresa, e aí abri minha empresa, abri um centro cultural na Lapa, e é isso. Não, eu quero fazer, antes de passar para o Rodrigo, eu quero fazer um comentário aqui de uma coisa que a Monique disse, porque eu lembrei disso enquanto ela estava falando, então a gente dialoga um pouco sobre isso. Quando ela diz, a tia estava trabalhando, estava ocupada, aí apareceu uma oportunidade, tá bom. O grande pintor Pablo Picasso, que foi um dos maiores gênios do século XX, da história da arte, uma vez perguntaram a ele sobre inspiração, como é que era a inspiração. Ele disse, eu não sei se existe, mas eu sei que se existir inspiração e ela chegar, vai me encontrar trabalhando. E eu acho que é isso, a oportunidade, quando chegou para você, te encontrou trabalhando, por isso que ela chegou. Não é?
É verdade isso. Inclusive, a gente estava até conversando ali nos bastidores sobre viagem, tudo. Eu falo, eu não tenho tempo para viajar nunca, nem quando me oferecem de graça eu tenho tempo para viajar, porque eu estou sempre fazendo alguma coisa. E eu não paro de fazer aquela coisa. Eu estou sempre muito ocupada. Assim, de fato, eu não tenho tempo para férias, eu nunca tirei férias na minha vida. Isso não existe. Desde que eu comecei lá em 2011, nunca tirei férias. Né? Mesmo na pandemia, né, que foi... Eu comecei a trabalhar home office, né? Eu levei minha empresa para online, mas é trabalhando, eu só estou em casa. Aí eu durmo mais, né? Um pouco, não sei o quê, mas eu estou trabalhando todos os dias. Mas a Elô pediu para você dizer um poema aqui para nós, antes de passar para lá. Vou pagar propina. Eu tenho dinheiro, mas não amor, carro, dor, uma ilha e um analista. Quando eu morrer, eu vou direto para o céu. Eu quero tudo programado, escrito num papel. E só vou aceitar se for o melhor do paraíso, onde estão todos os santos, os puros, os sábios, meus amigos, a minha linhagem. Eu vou pagar propina a Deus para morrer melhor. Eu vou pagar propina a Deus para viver melhor. Eu vou pagar propina a Deus para morrer melhor. Eu vou pagar propina. Se não aceitar, aumenta o valor. Caso não concorde, eu renegocio o acordo, mas se não fechar, eu demito ele. Deus vá para o inferno e o diabo assume o antigo cargo dele. Eu vou pagar propina a Deus para morrer melhor. Eu vou pagar propina a Deus para viver melhor. Eu vou pagar propina a Deus para morrer melhor. Eu vou pagar propina. E por justa causa o diabo foi promovido, que acha que é Deus para não me dar ouvidos. Quanto será que custa a Deus? Qual é o valor da morte? O preço da sorte. Enquanto as prestações eu pago o meu destino, ignóbil andrógeno que por ser sábio pensa que sabe. Qual é o verdadeiro conhecimento? Sua métrica informativa. Sua posição é delimitação, contraposição. O que há de verídico aqui nesse mundo padronizado? Diga-me o que sonhas, que eu direi quem és tu. Fidedigníssimo ser desprezível, perdoai nossa, vossa estupidez humana que infelizmente herdamos de nosso caractere, desse nosso DNA que se chama conservadorismo. Espero que entenda, porque eu sou assim. É endógeno, está em mim, eu não tenho sangue de barata nem de cor azul. Eu não preciso provar nada para ninguém, logo não aturarei desdém. A alma é um moinho de vento, o sopro divino vetorial que assopra pensamentos. O pensamento é um ensaio para a razão. E é pura decepção, porque o superego ele não deixa, ele bloqueia meu instinto, meu organismo, meu ser primitivo. Eu não quero ter razão o tempo todo, sentir é muito mais espirituoso toda vez que nos realizamos a nossa áurea mudar de cor. Purificador. Espero que entenda, porque fiquei assim. É epidêmico, corra de mim, fuja de contratempo, senão eu posso te contaminar a qualquer momento com meus tormentos com tanto sofrimento. Mas quem nunca chorou? Quem não sente dor? Espero que entenda, porque eu mudei. É pandêmico, eu me equivoquei, eu tive que mudar de planeta para me libertar. A depressão é uma doença altamente contagiosa, é imune da lógica. Vamos mudar todas essas narrativas. Somos autores de nossas vidas. Agora, Rodrigo. Complicado, né? Eu fiz sarau durante 13 anos e eu sempre tinha medo de falar depois de gente assim. Você vai declamar depois de Monique? Não, vou declamar antes, porque... Gente, boa tarde, eu sou Rodrigo Santos e eu venho de São Gonçalo. São Gonçalo é uma cidade da região metropolitana, que é uma cidade gigante de 1.200.000 habitantes, mas é uma cidade pobre e tratada como cidade dormitório há muitos anos. São Gonçalo, vou dar aula de história de São Gonçalo aqui, ninguém quer saber. Mas São Gonçalo teve um boom industrial nos anos 70, uma implosão dessas indústrias nos anos 80 e virou uma cidade pobre. É o 16º maior município do Rio de Janeiro, com uma característica muito interessante. São Gonçalo não tem bairro rico, porque eu trabalho em Niterói e Niterói tem um eixo muito rico. Niterói, e é outro problema de São Gonçalo também, está do lado do município de Niterói, nosso primo rico, que tem Gai, Caraí, São Francisco, Charitas, que foi capital, que tem todos os aparelhos culturais que você pode imaginar, enquanto em São Gonçalo, que é do lado, é gigante, não tem bairro rico, isso faz com que não tenha um bairro
não tem um grupo de pressão política, tá todo mundo muito espalhado. É minha Macondo, São Gonçalo. E aí eu sou o cara dessa cidade, de um bairro mais periférico ainda de São Gonçalo, que quando era pequeno, falou que queria ser escritor. E aí, a primeira coisa que eu ouvi é: você é maluco, vai ser escritor, meu filho? Faz um concurso, que a obsessão do filho do pobre é carteira assinada e o contra-cheque. Negócio de empreendedorismo, artista, isso não é coisa para filho de pobre, não. E aí eu falei: tá, mas quero escrever. Eu lia muito, eu descobri muito cedo, assim. É uma coisa que eu tenho conversado muito com minha esposa. O livro me salvou. Me salvou de várias coisas, assim. Ler, desde pequeno, eu estar lendo, fazia com que eu não estivesse vivendo. E a vida não era tão boa. Então eu fugia para dentro do livro. Em algum momento, por ler muito, eu comecei a fazer aquilo também. Não, também que eu... Porque... E aí eu abro outro caminho. Eu vou ficar... Essas digressões são um pouco comuns, mas eu vou tentar segurar um pouco a onda. Eu nunca vi... Eu conheço a Bahia de Jorge Amado, eu conheço a Londres de Arthur Conan Doyle, e eu nunca me vi representado nessas histórias. Aquele meu dia a dia, aquela minha vida, aquela minha cidade, eu não vi aquilo, sabe? Vir para o Rio, para mim, atravessar a ponte sempre foi ou problema ou trabalho. E era problema grande. Se era um problema que eu não conseguia resolver do outro lado, é porque o problema era grande. Médico, então, que se só tivesse no Rio esse médico, vai morrer, irmão. Porque se tiver que chegar lá... E eu não vi essas histórias. Eu decidi contar as minhas histórias. E aí tem aquela barreira de: cara, você é maluco. Você já viu um escritor na vida? Você sabe o que ele faz? O que ele come? Você tem que ter emprego, meu filho. Escrever não é emprego. E aí eu segui todo o caminho do filho do pobre. Fiz concurso, entrei na Marinha com 16 anos, saí com 26 para ser escritor e professor. E aí a gente iniciou, eu e o poeta Rômulo Narducci, iniciou um sarau em São Gonçalo chamado Uma Noite na Taverna. A gente colocava 250 pessoas para ouvir poesia em São Gonçalo. Que aí eu ouvia mais uma vez: você tá maluco, poesia em São Gonçalo? Eu acho que eu sou meio maluco mesmo e fui seguindo. E em 2011, Júlio Ludemir vai lá em São Gonçalo lançar um livro, se interessa pela cena que a gente tinha lá, e aí um dia ele me liga e fala: ó, estou organizando um festival literário das UPP, ainda era das UPP, e eu queria o pessoal do Noite na Taverna aqui. E aí vou eu atravessar a ponte, que era uma coisa que eu não gostava de fazer, para ir lá para Santa... Eu nunca tinha ido a Santa Teresa, nunca. Eu acho mó barato esse rolê dessa galera, né? Não, ali na Urca, na Lapa, eu nunca tinha ido a esses lugares. Minha vida é toda provinciana. E aí fui para Santa Teresa para esse primeiro encontro da FLUP. E aí essa mágica para mim foi muito forte. Primeiro que, assim, é uma coisa que eu sempre falo: escrever é um ato muito solitário. Escrever longe dos centros nervosos é mais solitário ainda. Eu era o cara que continuava escrevendo, mesmo ouvindo todo mundo dizer que era coisa de maluco. E aí eu chego em Santa Teresa e encontro mais um monte de maluco que nem eu, que também escrevia das suas periferias. E assim, tem uma coisa que tem um presente muito grande que eu ganhei da FLUP, que foi o que o Gessé falou. Não é o networking, é essa rede de afetos, essa teia de afetos que começou a se construir ali, naquele primeiro dia, naquele primeiro reconhecimento. A gente ficou parceiro no primeiro dia, né, cara? A gente já trocou ideia, já foi conversando. E essa coisa que a Ana Maria fez de pedir uma poesia, não, que a Lu fez de pedir uma poesia, Júlia S. fazia isso direto. Pô, vai demorar. Pô, Rodrigo, fala uma poesia. Aí um falava poesia, Monique fala uma poesia. A gente enchia esses hiatos com poesia. Então a gente já se viu declamar muitas vezes, conhecia o trabalho do outro. E essa teia de afetos, pra gente, pra mim é muito importante. Tem uma coisa que o Aécio falava, que eu não esqueço, que ele falava que a classe média, o Júlio falou isso outro dia também, a classe média, ela tem uma riqueza imaterial que ela não percebe, que é essa rede de contatos, essa rede de apoio, que por mais que o cara fique na merda, ele vai encontrar um cara que estudou com ele no São Bento,
que está numa posição boa e vai botar ele na fita. Ele vai encontrar alguém que fez tablado com ele e vai indicar para um teste. Cara, quem estudou comigo ou está morto, ou está preso, ou é Uber. Então, assim, é muito difícil para a gente que sai lá da Casa do Chapéu conseguir entrar nesse jogo. E a FLUP botou a gente nesse jogo. Eu nunca teria conhecido a Heloísa Buarque de Holanda, que fez a orelha do meu livro de poesias. Cara, para o menino do Mutuá ter a orelha do livro de poesia feito pela Heloísa Buarque de Holanda, isso era inimaginável. O que proporcionou isso foi a FLUP. Se não tivesse sido mais nada, isso já teria sido maravilhoso. Mas a FLUP me deu muito mais coisa. Também trabalhei na FLUP um tempo, como orientador de narrativa curta. Na FLUP, eu lembro nesse rolê da gente fazer um texto por semana e ser avaliado. Eu fui avaliado por Silviano Santiago, cara. Eu fiz especialização com textos dele. Aí na outra semana, ele está lendo um texto meu e está avaliando o meu conto. Eu vi o Luiz Rufato falar que o pai dele não era nem o melhor pipoqueiro de Cataguases, não. É Cataguases, né? E ele fala, meu pai era o segundo melhor pipoqueiro da minha cidade. Não era nem o melhor pipoqueiro. Nesse dia, eu sou muito chorão, eu choro pra caramba. Eu chorei ontem aqui pra caramba. Que outra coisa que foi lembrada é... Desculpa baixar um pouquinho o astral, mas a gente está num lugar que foi hospital de campanha. As pessoas morreram aqui. E hoje a gente pode estar aqui falando de literatura, eu contar, o menino gordinho do Mutuá contar a história dele e vocês estarem ouvindo. Isso para mim e tudo isso nasceu naquela noite. A FLUP proporcionou isso. E proporciona ainda. De lá para cá, minha escrita, eu era o cara da poesia, então essas oficinas da FLUP para mim eram riquíssimas. Eu tenho tudo anotado, eu tenho os desenhos que eu fazia. Eu desenhei Júlio, eu desenhei o S, eu desenhava as pessoas. Desenho mal pra caramba, mas eu gosto de desenhar. Então eu tenho os desenhos, eu tenho as falas, eu tenho todas as aspas. E eu usei isso. E foi através da FLUP que eu publiquei meu primeiro romance policial. Eu fui o cara desagradável, o único que trouxe os livros para botar aqui. Chamado Macumba, é um romance policial passado em São Gonçalo, em Niterói. E aí as pessoas vão conhecer São Gonçalo de Rodrigo Santos. Porque eu tive que conhecer a Nova Orleans, da Anne Rice, o Maine de Stephen King, eles vão ter que conhecer a São Gonçalo de Rodrigo Santos. E de lá para cá eu publiquei, por causa da FLUP, eu publiquei na França, tem 2 contos publicados em francês, que eu não li, porque eu não sei ler francês, não faço a menor ideia do que está escrito ali. Eu espero que tenham sido mais ou menos o que eu escrevi em português. Saí, meu último livro, meu livro mais recente, que eu não pretendo morrer ainda, mas se eu morrer tem livro pronto já. É o Carcará, que é um livro de contos que eu lancei pela editora Malê. Porra, eu era o cara que pagava para sair em antologia. E agora eu não tiro um centavo do bolso. Agora eu não tenho nem mais livro. Tava falando com o GC, eu acho isso lindo, eu odeio vender livro. Eu fico super constrangido falar pro pessoal, ó, lancei esse livro aqui, se você puder comprar. Eu odeio isso. Porque eu acho que se eu estiver vendendo amendoim, a pessoa vai comprar para me dar uma moral também. E não vai ler. Saí agora nesse livro Contos de Axé, cara. Tem 5 prêmios Jabuti nesse livro. Cada escritor foi convidado para falar de um orixá. E eu falo de Oxum. E tem 5 prêmios Jabuti e tem eu. Aquele cara que subiu Santa Teresa pela primeira vez para ouvir Ana Maria Machado, para ouvir a Heloísa Buarque de Holanda, para conhecer Écio Salles. Eu conheci o Écio naquele dia e o Écio era muito meu amigo, é muito meu amigo. É uma ausência gigante na minha vida, tanto profissional quanto pessoal. Sinto falta dos áudios de... Queridão, veja bem, eu já sabia que era furada, mas vamos embora. Toca. E tudo isso nasce naquele dia ali. O Rodrigo Santos, escritor. E aí eu volto lá no começo, quando eu falava, porra, você quer ser escritor, você é maluco. E depois disso tudo, principalmente por causa da FLUP, eu sou escritor pra caralho, maluco. Obrigado, FLUP. Coisa linda. Coisas lindas essas falas.
como o Écio está presente e como o Júlio foi importante na vida de tanta gente, inclusive na minha. Eu queria saber se alguém tem pergunta para fazer, alguma coisa, algum comentário. Seria legal se a gente conseguisse conversar um pouquinho mais sobre esse papel da FLUP na literatura, né? Quer dizer, Ali na segunda fileira e ela. Para não usar o mesmo, né? Ela traz aqui. Não, eu fui muito emocionada com essas histórias, né? Eu acompanho a FLUP, mas eu não conhecia essas histórias. Está aqui interagindo. Essas histórias tão pessoais, né? Que vocês, obrigada, compartilharam aqui, e, assim, me emocionaram. E eu fiquei pensando, essa mesma mesa comemorativa, sim, dos 10 anos da FLUP, que o Júlio é o curador, né, dessa mesa. Mas eu fiquei pensando também, agora tem uma pergunta que permeia as mesas na Bienal e que eu queria fazer para vocês, autores, artistas, contadores de história, que é assim, mas e agora? Com o que a gente está vivendo, né? Rodrigo lembrou aqui ontem, na abertura da Bienal, que foi esse lugar e esse momento que a gente está vivendo. Ontem também a gente falou muito como a arte salva, né? Como a arte ajudou a gente a sobreviver na pandemia. A pergunta é, desculpa, para todos, assim, que histórias a gente precisa contar agora? Que histórias vocês acham que a gente, então... A gente falou agora dos 10 anos, daquele dia 10 anos atrás, e agora para frente, que histórias vocês acham que a gente precisa contar agora? Só para começar, eu acho que agora e sempre a gente tem que contar a história que a gente está com vontade. Não é muito o que está em volta que vai determinar isso para todo mundo, é cada um que vai descobrir a sua. Eu acho, pelo menos. Se alguém discordar, enfim, pode tocar para frente nisso. As histórias vão surgir. agora é engraçado, porque eu acho também, não foi, Ana, que essa pandemia, ela de alguma forma fez a gente dar uma paradinha e olhar um pouco em volta. Eu acho que muita gente descobriu, inclusive, que existe periferia, coisa que não sabia. Isso é novo. A questão da desigualdade social começou a incomodar, foi durante a periferia. Tem umas questões novas que apareceram, a própria vida dia a dia da gente, eu acho que também foi um motivo da gente pensar. Eu me lembro de eu dizendo, para que eu quero vestido? Nunca mais, só já tem 2. É uma coisa, sabe, o nosso consumismo, o nosso excesso, a valorização da família. Eu achava, tem horas que eu queria jogar minha família na lata do lixo. Eu adoro a minha família, mas tem uma hora que irrita. E aí, eu tive um outro prisma de como eu preciso dessa família. Mas essa família precisa de mim. Era uma coisa mais funda, era uma coisa de necessidade mesmo, afetiva. E então, eu acho que a gente mudou um pouco a cor e o valor das coisas que a gente estava vivendo com muita rapidez. Eu acho que a academia, para mim, a pandemia, para mim, disse assim, espera aí. Sabe? E até hoje eu estou ouvindo esse espera aí. Tem coisas bonitas que aconteceram, tem coisas feias que aconteceram. Mas eu acho que é espera aí. Quer falar, Rodrigo? Eu acho assim, engraçado que 22 é maluco na gíria da favela, né? E 22 é muito cabalístico para o Brasil, né? 1822 deu merda, 1922 Semana de Arte Moderna, 2022, eu acredito, e aí é uma crença muito pessoal, eu me dou o direito de estar errado como sempre. Esse período de reclusão trouxe um pouco a arte de volta para o lugar dela. Meio que desmercantilizou
e mostrou que a gente não vive sem arte. Por isso a fala de ontem foi muito potente da ministra Carmen Lúcia, porque eu vi isso acontecer. As pessoas perceberam que precisam da arte. Não enche barriga, não enche tanque de carro, não veste, mas precisamos dela. Então, eu acho que 22, com uma necessidade do encontro, com essa ânsia que a gente está de rever as pessoas, de abraçar as pessoas. Abraçar se tornou quase um ato de fé hoje. Tem que perguntar, vacinou? Tomou 2 vacinas? Fez PCR? Então vou te dar um abraço. Se tornou uma coisa... Então, eu acho que a gente vai em 22 ter uma procura muito grande da sociedade, um respeito maior que não vinha acontecendo nos últimos tempos para a arte. E as histórias que a gente vai contar, eu vou continuar contando as histórias que eu estou contando, que nessa Bienal elas estão presentes, elas não estavam. Eu fiz até um post quando saiu, muito emocionado, que eu já declamei nesses corredores para ninguém ouvir. Eu já vendi livro escondido pelos corredores aqui em Bienal. Eu já autografei livro em estande vazio, desesperado para alguém entrar. E agora eu estou aqui, cara, no palco principal da Bienal, falando das coisas que eu escrevo. Então eu vou continuar escrevendo, porque eu sei que agora elas vão ser ouvidas. Agora a gente consegue. E aí, somado a esse 22, um abraço. Vai dar tudo certo. E a resposta não é o que a gente vai escrever, é o que as pessoas podem fazer para a nossa história chegar. Assim como a FLUP criou, né, a Festa Literária das Periferias, poderia enrolar a festa de cinema das periferias, do cinema em si só, ou da televisão, e chamar essas histórias, que histórias a gente tem para contar, e a gente já provou isso. Falta oportunidade, falta mais ouvidos para a gente poder contar nessas histórias. Ouvidos e olhos para assistir o que a gente tem para contar. Então, se tiver alguém aqui que tiver contato com cinema, com televisão e tal, aí, ó, começa pela gente aqui. Tem o Rodrigo Ofelia, que é diretor ali também de cinema, da Cidade de Deus. Então, o que a gente precisa não é estar preocupado do que a gente vai contar, mas aonde a gente vai poder contar. Porque contar a gente já conta. O que falta, muitas das vezes, é a oportunidade e pessoas para escutar o que a gente tem para dizer. Exatamente. Tecnologia, uma experiência mais intensa em tecnologia, como a gente teve durante a pandemia, você acha que vai ajudar isso, a abrir o público? Eu acho que tem que começar a abrir as carteiras e jogar pra gente também ficar só falando bonito, escrever o livro legal, mas se ninguém comprar, as editoras não vão publicar nossos livros, a gente vai sair da prateleira. Então, vim aqui contar um papo maneiro que a gente superou, que a gente conseguiu escrever e conseguiu publicar. Se vocês não comprar o livro, se vocês não assistirem os nossos filmes, não vai adiantar nada, porque a favela vai sair da moda, nossas histórias não vão ter mais interesse. Então, quando a gente fala que o governo não investe em cultura, será que a gente investe? Será que a gente paga para assistir a peça de teatro do nosso amigo, da nossa amiga? Será que a gente paga para assistir o filme da Yasmin? Para ir no espaço cultural da Monique Nix? Então, o Rodrigo, por exemplo, vai estar ali daqui a pouco autografando o livro, não é isso? Então, quem puder ir lá fortalecer, comprar o livro do Rodrigo e pegar o livro já assinado, e isso vai estar contribuindo para que as histórias do Rodrigo, que as minhas histórias, que as nossas histórias, continuem chegando a mais lugares. Beleza? Eu só quero falar uma coisa, que a questão é que todas as histórias já foram contadas, só que nem todas foram ouvidas, né? De repente, resgatar algumas histórias é muito mais importante do que recontar, entendeu? Tem que fazer o resgate, as memórias, livros antigos, né? Que foram esquecidos, eu acho que está tudo lá. Porque, primeiro, que o que nos afeta é o que a gente escreve, né? O que afeta, o que espanta. Então, isso é muito subjetivo. Então, não é linear ao ponto de, tipo, tem que contar. Não, as coisas acontecem. É igual a Bíblia, né? A Bíblia é um livro, né? Tá tudo ali, né? E fala, nossa, foi Deus, tá? Máximo respeito, tudo que a gente fé. Mas é umas histórias ali que tá tudo ali contado. Tá tudo ali contado. Então, tem um monte de histórias também que já foram contadas, né? O universo é feito de ciclos, né? E muitas vezes se repetem. Só que o mundo modifica, né? E essas modificações é que geram novas visões, novos conceitos e aberturas. Então, tudo o que não é sobre o que precisa ser contado, e sim o que nunca foi ouvido.
Yasmin, você agora. Eu acho que muita coisa aqui já foi falada e eu concordo com tudo que foi dito aqui, mas eu sou mangueirense. Eu acho que tem uma coisa, um gesto que a Mangueira botou na avenida, né? Que é um enredo que marcou a gente, né? A história que a história não conta, né? E que a gente tem, relembrando, né? A comissão de frente, que vem uma menininha, né? Negra, e ela muda os quadros, né? Ou seja, ela muda o cânone, assim. Eu acho que talvez reconstruir algumas histórias, algumas narrativas. Eu acho que toda essa mudança que a gente tem visto aí no mercado audiovisual, literatura, novas curadorias nas editoras, enfim, nos canais de streaming que tem, né, cada vez mais forte. Eu acho que essas histórias que estão aqui, como no livro do Gessé e de todo mundo aqui, né, é uma demanda, é mais do que uma questão social, uma demanda de mercado. Diversidade é uma demanda de mercado. As pessoas querem se ver nas telas, as pessoas querem se ver nos livros. Não à toa, o Rodrigo precisou escrever sobre São Gonçalo para se ver representado. Isso está em muitos lugares. Então, eu acredito que a história que precisa ser contada está sendo contada e precisa ser contada cada vez mais, assim. Eu sinto que o caminho é por aí. A gente tem uma mudança mesmo, uma expectativa, né, de um Brasil mesmo que quer se ver, quer ver outras coisas, quer ver outros cânones, quer ver outras coisas na parede, quer ler outras citações no Enem. A gente tem visto isso, Conceição Evaristo, Mano Brown sendo citado, né, nas provas do Enem. Então, acho que isso é importante. A gente não vai perder de vista. A gente está num governo fascista, né? Mas a gente tem visto muitas coisas emergindo a partir daí também. Apesar de muita tristeza, eu acho que tem essa força, né? O Brasil se impõe dentro de uma demanda de mercado em que pessoas que não foram representadas na história com força, protagonismo e destaque no mercado agora estão sendo vistas por aí, né? Eu acho que essa é uma demanda global, né, que o Brasil, acho que cada vez mais vai vir mais forte. Eu acho que a FLUP, por exemplo, o Laboratório de Narrativas Negras, né, conheçam o Laboratório de Narrativas Negras da FLUP, que eu acho que também é uma oportunidade muito grande para quem quer escrever audiovisual, para quem quer ter contato com gente do audiovisual, enfim, eu acho que também deixo essa dica aí. Eu queria dizer que é uma inspiração ouvir vocês, viu? De verdade. E tudo que vocês trazem, assim, vem na alma mesmo, e me identifico bastante com muitas falas, né? Quando a Yasmin, ela fala sobre a história que ninguém quer ouvir, quando você fala, ué, mas quem quer saber da história de São Gonçalo, onde é que eu encontro, né? A minha experiência, assim, como escritor, eu sou do interior, né, de Teresópolis, de um bairro popular, e me pego perguntando também dessa forma, mas quem quer ouvir uma poesia de um escritor lá do interior, né, de uma cidade pequena? E isso são questões que passam, né? E na pandemia eu tive a oportunidade de escrever o meu primeiro livro. Quando você fala de ser protagonista, às vezes a gente tem essa preocupação, né? Eu tenho que ser... Não tenho. Eu estou tão feliz de estar aqui na Bienal com o meu livro na mão, né? Eu passei num edital da Secretaria de Cultura, poder doar o livro para as pessoas que eu faço amizade e poder fazer a minha arte. Isso é muito bonito. Mas a pergunta que eu quero trazer é sobre algo que me encantou muito, no Encontro de Gerações. Esse livro, por exemplo, que eu escrevi, ele é inspirado em asilos de várias cidades do interior. E asilos que eu visitava antes da pandemia e que não posso visitar agora, eu tive a ideia de visitar através de videochamadas e transformei em poesia, né? Quando eu vi o edital, eu consegui transformar isso num projeto, enfim. Mas essa questão do encontro de gerações, de olhar para o velho com... A gente ouve assim, você está velho, como se fosse um xingamento, né? E eu vejo assim, esse encontro de gerações, dá para sentir assim como que é essa troca, como que é bonito isso, né? Eu quero que vocês pudessem falar um pouco sobre isso, né? Dessa troca de experiências dos poetas das novas gerações e os grandes poetas já consagrados.
eu acho que isso é muito bonito de ser falado e de ser ressaltado, né? É isso. Obrigado. Cara, parabéns pelo teu livro, pelo teu trabalho. Eu não sei, eu acho que a literatura irmana de uma forma, assim, os poetas que eu lia quando eu era adolescente, que eu ainda leio, cara, eu tenho uma intimidade. Eu tenho intimidade com Álvares de Azevedo, uma intimidade com Junqueira Freire. Tomo cafezinho com Fernando Pessoa. Para mim é uma coisa tão íntima que, assim, parece que o cara mandou um zap lá do século XIX e me pegou aqui, eu estou respondendo, e eu respondo em forma da minha poesia, da minha literatura. Então, eu acho que essa coisa, assim... e aí, volto à FLUP. Esse primeiro encontro eram mais de 100 escritores de periferia e os mais diversos possíveis. Então, assim... mas uma coisa nos movia ali, que era essa necessidade, e eu queria... Uma coisa que eu esqueci de falar antes, tem uma coisa muito encantadora na FLUP, que ela não é colonizadora, ela não é colonialista. Eu vejo muito evento colonialista que chega num lugar para levar aquelas pessoas o que elas não têm. Vou levar cidadania, vou dar voz. Voz eu tenho, eu quero escuta. E aí, quando a FLUP foi para São Gonçalo, quem produziu o Ednei Silvestre em São Gonçalo fomos nós. E fizemos um sarau em São Gonçalo com o pessoal da Cidade de Deus, do Poesia de Esquina. Depois a FLUP voltou a São Gonçalo, a gente fez um sarau para receber a Bruna Beber. Então tem essa coisa do encontro, mas no encontro horizontalizado. Não tinha verticalização. Esse primeiro espanto que eu tive, que o Gessé, acho que todos nós tivemos, de chegar lá e falar, caramba, Ana Maria Machado, cara, eu li Ana Maria Machado, agora eu vou fazer... E isso se quebra muito rápido quando a gente vai falar de livro. E a gente vê que a gente tem o mesmo corre. A gente estava conversando... Cara, eu estava conversando com a Ana Maria Machado ali atrás sobre escrever conto, escrever romance. Então, essa coisa geracional, ela influencia na escrita, mas no fazer literário, a gente está tudo da mesma geração, todo mundo horizontal. Assim como eu tomo um cafezinho com o Fernando Pessoa, tranquilão, que eu estou ligado a ele porque a gente está no mesmo corre. Acho que é isso. Acho que acabou a nossa hora. Eu queria pedir para o Júlio falar alguma coisa também, para fechar essa homenagem que, no fundo, é muito dele também. Amados, o meu maior instrumento de trabalho é o ouvido. Eu vou continuar usando o meu maior instrumento de trabalho, que é o ouvido. Foi um encanto ouvir isso aqui. Eu espero continuar ouvindo nos próximos 10 anos. A gente fez o slam colegial esse ano. Eu conheci a Yasmin, ela tinha 13 anos. Eu sempre lembro daquela experiência nas escolas, do Jovem Repórter, etc. e tal. Aqui é o Neymar, mas eu estou procurando quem é o substituto do Neymar, quem é o substituto do Messi. Eu queria daqui a 10 anos ter a nova Yasmin, a nova Monique, etc. e tal, ouvindo todas essas pessoas como as referências que vocês viraram. E eu acho que é isso. Vamos continuar ouvindo. Obrigado a todos. Então é isso, gente. Vou encerrar, abusado, vou encerrar. Caraca, vou encerrar, agradecer a todo mundo. É um prazer poder falar aqui na Bienal para vocês. Agradecer a Rosane, ao Júlio pelo convite. E mais uma vez celebrar a FLUP através da figura do Júlio e dizer que Écio vive. Somos peixe do mesmo cardume. Vendo pó, vendo maconha, vendo celular roubado e vendo computador. Eu cresci vendo tudo isso e hoje eu sou escritor.